Olá, eu sou Flávio Castro, sócio do Grupo FSB. Em nome da empresa e da Bússola, gostaria de dar boas-vindas a todos a mais uma edição do Bússola Trends. Hoje, com o privilégio de compartilhar a apresentação do programa aqui com o meu sócio e amigo Alexandre Loures. O Bússola Trends é um espaço mensal no nosso canal para a gente discutir as principais tendências do mercado de comunicação, marketing, produtos, com alguns dos maiores especialistas no assunto. Nosso convidado de honra hoje é o vice-presidente e diretor de Relações Institucionais da Multiplan, Wander Jordano. Alexandre, passo a palavra para você. Obrigado, Flávio. Olá, Wander, seja muito bem-vindo ao Bússola Trends. Eu acho que o Wander é um personagem muito especial, que vai agregar muito ao nosso programa, por um simples motivo. Ele hoje está à frente da vice-presidência de Relações Institucionais da Multiplan e que tem um papel super importante no futuro do varejo, né, que tem um papel super importante nessa jornada do futuro do varejo e também vai nos ajudar a entender como que foi a trajetória do setor durante a pandemia e para o pós-pandemia. E tem coisas super interessantes saindo do forno, como pesquisas internacionais, que o Wander vai poder dividir conosco. E o Wander também tem uma experiência internacional muito grande, passou 17 anos na Kroll, teve oportunidades de fazer trabalhos aqui no exterior com N empresas de diferentes setores, tem uma experiência muito grande, tanto no setor público quanto no setor privado, e de fato está enxergando toda essa questão da pandemia, do varejo, do comportamento do consumidor, sobre um ponto de vista muito privilegiado. Então, Wander, muito obrigado. O Wander está aqui à frente de um grupo que é líder no setor que atua, tem aí 19 shopping centers, próximo de inaugurar o 20º, também atua no setor de imóveis residenciais e comerciais, nesse conceito de multiuso. Para começar a pergunta é o seguinte: como que você viu o comportamento do setor durante a pandemia? Qual que você enxerga que é o estágio agora? E o que você está enxergando para o futuro? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite ao Flávio, a você, Alexandre, de estar participando aqui e, enfim, trocando alguma ideia. E vocês me deixaram bastante à vontade aqui em relação ao que eu penso, né, o que a gente tem feito. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui hoje. Também saúdo, né, e a todos e a todas que nos acompanham aqui. E, de fato, assim, eu costumo dizer, né, isso foi uma frase do ministro Paulo Guedes no início dessa pandemia, ali, meados de março, que eles estavam estruturando, né, mais ou menos como iriam conduzir a questão econômica do país em relação ao enfrentamento dessa pandemia, e o ministro fez uma referência a ter caído um meteoro no Brasil. E nós, do setor de shopping centers, assim, rapidamente nos apropriamos dessa é uma metáfora, né? E nós dissemos que se ele caiu em cima de um shopping center. Então, a partir daquele momento, e havia uma expectativa de que pudesse durar aí em torno de 50 dias, ou talvez 60 dias, e as coisas acabaram se alongando, e até hoje a gente está aí lidando com essa questão, obviamente de uma maneira diferente, e ela foi evoluindo através do tempo. Mas eu acho que foi fundamental, e o Grupo Multiplan liderou isso logo no começo, que foi isentar, né, os aluguéis dos lojistas, isentar o fundo de promoção e ali ainda bancar em torno de 50%, na verdade, do condomínio. Essa medida ela foi assim fundamental, porque se você não desse uma ajuda eficiente, uma ajuda eficaz, né, para o elo, né, nessa cadeia, talvez assim o elo mais fragilizado e ao mesmo tempo mais importante, porque são os varejistas, né, que fazem, né, da nossa atividade toda
o que ela de fato é, do ponto de vista do comércio. Então, essa medida foi bastante, se mostrou bastante eficiente. Lembrando que os impostos, né, os IPTU, imposto de renda, todos os demais impostos, não houve, ainda que os 584 shoppings do país tivessem sido fechados, à época eram 577, não houve nenhum benefício em termos de impostos, né, alguma isenção, algum parcelamento, alguma postergação. Então, eu diria que, na largada, Alexandre, essa medida foi fundamental para a gente chegar até esse ponto que nós estamos. E óbvio que à medida que foi abrindo, à medida que foi tendo as flexibilizações, e alguns setores tiveram ali mais uma flexibilização maior, ou alguns nem chegaram a ter alguma restrição, como os supermercadistas, as farmácias, né? E à medida, então, que isso caminhou, essa ajuda ela foi se adequando àquela realidade. Wander, mas vocês tiveram um desafio grande também nesse momento da flexibilização, que foi fazer uma comunicação que mostrasse para o seu consumidor, não o lojista, mas o cliente, né, o cliente final, que frequentar o shopping era seguro, né? Me fala um pouco desse desafio e como vocês lidaram com ele. Então, o primeiro era manter a estrutura do negócio, né? Essa cadeia produtiva preservada para que a gente pudesse ir adiante. E durante o tempo que nós ficamos fechados, né, não ficamos de braços cruzados. Nós fomos aprender o que estava acontecendo na Ásia, na Europa, contratamos médicos, infectologistas, profissionais da saúde para orientar como que nós poderíamos operar. E aí eles fizeram todo um diagnóstico, em paralelo à Associação Brasileira de Shopping Centers, do qual eu faço parte também do conselho, desenvolveu os protocolos junto ao Sírio, o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, o Hospital Mater Dei de Minas Gerais, e que basicamente acabou até orientando vários outros setores. Os protocolos assinados pelo Sírio e pelo Mater para um setor da economia, ele virou parâmetro para, como eu disse há pouco, para muitos outros, que basicamente é um tripé, né, que diz respeito às questões de maior higienização, as regras de distanciamento e o uso da máscara. E os shoppings, né, a característica, a natureza, é um ambiente bastante seguro e controlado, sempre foi. O Grupo Multiplan, por exemplo, no início dos anos 90, o Dr. Pérez criou um centro médico dentro de um shopping que acabou até sendo um modelo muito usado hoje pelo mundo. Então, era uma preocupação sempre legítima, né, que o Grupo Multiplan teve em relação à saúde, e nesse momento não poderia ser diferente. Então, desde da maior quantidade de álcool gel, de dispensa de álcool gel espalhados pelo mall, né, maior a questão de EPIs, nós adquirimos muitos EPIs, a questão de maior higienização nos ambientes, como banheiros, a fixação, né, dos locais de distanciamento, enfim. Eu sempre digo, né, o controle no shopping, ele tem basicamente 3 pontos. Primeiro é o estacionamento, onde você controla o fluxo de veículos, de pessoas. Aliás, trocamos todo o sistema de botão por um sistema de aproximação. Então, assim, usamos tecnologia, né, durante essa pandemia para facilitar, para trazer mais segurança. O segundo ponto de controle são as entradas, onde a gente mede a temperatura, onde a gente controla o número de pessoas que entram nesse ambiente. E o terceiro ponto de controle é a própria porta da loja. Cada loja também tem o seu controle em relação ao número de pessoas, as regras de distanciamento, etc. E tal. Lembrando que os corredores dos shoppings eles são amplos, geralmente pé direito alto. Nós fazemos uma aplicação de peróxido de hidrogênio antes e depois das operações, maior limpeza nos dutos de ar-condicionado. Então, mas não bastava fazer isso, Alexandre. A gente precisava comunicar que nós teríamos também que mostrar para os nossos clientes
que nós tínhamos aquele ambiente seguro, mas não cabia a mim dizer isso. Então, por isso que foram os profissionais da saúde, né, que disseram que, olha, você pode operar, obviamente, seguindo essas regras. E assim foi feito. Wander, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, como que está hoje o movimento em relação ao período pré-pandemia? E qual que é a perspectiva que você vê para o setor já com a iminência de ter uma vacinação em massa? Alexandre, eu diria assim, todo mundo que faz previsão no meio de pandemia, no meio de crise, eu acho que é fadado a errar. Se tivessem me perguntado ali no primeiro trimestre desse ano, ali em fevereiro, janeiro, ainda que tinha, né, os ruídos de que teria a pandemia, mas olhando bem, os próprios governos liberaram o carnaval, liberaram tudo, né, como se nada fosse acontecer, talvez porque era importante para a economia desses lugares. Qualquer um diria, não, esse ano vai ser maravilhoso. E realmente o país estava decolando forte. Se você não só o nosso setor, como vários outros setores da economia. Então, qualquer coisa que o cara disse naquele momento, 4 meses depois, foi tudo por água abaixo. Então, é difícil você, né, sempre olhar muito adiante quando você tem um período como esse. Mas eu costumo dizer que assim, as características, né, do ser humano consumidor, do ser humano na sua relação, ele não vai mudar, né? O ser humano vai continuar sendo gregário, senão ele tinha ficado nas cavernas lá atrás. Ele vai precisar se interagir. Para mim não existe novo normal. Normal é normal, como sempre foi. Então, um avô abraçar um neto não vai deixar, não vai ter uma nova situação que um avô não vai abraçar um neto, um pai não vai abraçar um filho. Não existe isso. Então, talvez a vida, sim, volte, né, ao seu curso normal quando essa questão da vacina tiver mais presente. E, pelo que a gente tem visto, né, os Estados Unidos começou essa semana a vacinação ali em Nova York, a própria Inglaterra. Então, se é a vacina A, B, C ou D, ou todas elas, você já tem aí, né, um avanço em relação a isso. E os próprios procedimentos de tratamento em relação a essa comorbidade, a medicina também já avaliou. Tem pessoas que têm uma prescrição que ela pode ficar dentro de casa e ela tem ali o seu cuidado, né, através da telemedicina. Então, tem uma evolução que compõe aí um grupo de soluções que, quando elas se convergirem num ponto que eu acho que não está tão distante, a gente volta a ter uma perspectiva melhor em relação ao que vai acontecer. Mas as coisas vão voltar ao que era antes, elas não vão ser diferentes. Algumas coisas vão ficar. Por exemplo, nós criamos ali o drive-thru, né, como solução. O drive-thru provavelmente veio para ficar. Eu acho que o álcool gel é um negócio que veio para ficar, entendeu? Em vários ambientes. Então, certamente algumas coisas ficarão, mas a nossa essência não vai mudar. Wander, você hoje comanda aí, né, junto com o sócio fundador do grupo, um grupo que sempre foi, digamos assim, muito inovador, né? O Dr. Pérez teve essa visão de trazer um centro médico, por exemplo, para dentro do shopping, que era uma visão realmente muito avançada para aquele momento, para a história dos shoppings no Brasil e tal. A partir dessa perspectiva inovadora que a Multiplan sempre teve, qual é a visão que vocês têm em relação ao futuro do shopping? Quais são as tendências que vocês veem hoje? Vocês estão lançando um novo grande shopping aqui na Zona Oeste do Rio. Queria entender qual é a visão que vocês têm hoje sobre... Olha, o shopping já vem de algum tempo, ele vem seguindo um modelo com mais entretenimento, com mais lazer, Flávio, com mais cultura, com mais arte, com mais gastronomia, mais serviço e também comércio, entendeu? Então, esse modelo, num ambiente talvez mais verde, mais amplo, né, ele vai se consolidar. Eu diria que acelerou um processo que já vinha acontecendo, entendeu? Com algumas adaptações específicas. Então, nós vamos
de alguma forma, adaptar, né, o que essa demanda pede, mas a essência não vai mudar. Os shoppings, né, têm essa característica de funcionar como uma espécie de hub social. Então, você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo, onde você tem um trânsito caótico, a oportunidade que você tem de resolver a sua vida em um único lugar, né, ela vai continuar tendo essa essência. Você vai ao supermercado, ao banco, à farmácia, ao médico, corta o cabelo, arruma o sapato, almoça e compra ali um presente. Essa dinâmica, né, ela não vai mudar significativamente. Claro, ela passa a ter um pouco mais do digital, né? O digital para o nosso é residual, mas ele passa a ser uma nova facilidade, uma facilidade adicional para o consumidor. Então, se você tem essa facilidade, né, de entregar uma nova opção de venda, um novo canal para o lojista, e nós temos uma parceria com a Delivery Center, né, nós somos sócios da companhia, para dar uma dinâmica melhor às entregas. Então, imagina que todos os pontos onde os shoppings estão, você ofereceu uma entrega ali de até 2 horas. É uma grande facilidade para o consumidor. Então, o digital, né, ele virá, né, cada um ali no seu modelo. O nosso é o Super App Multi, né, que nós desenvolvemos. Ele já tinha sido desenvolvido, obviamente, que teve um incremento aí durante essa pandemia. Mas funciona como algo adicional. O nosso negócio, né, é dar prazer às pessoas. E as pessoas vão ao shopping porque elas querem ver pessoas, elas querem serem vistas, né? Eu costumo dar um exemplo assim: a compra de um vestido para uma mulher é um evento, não é uma compra simplesmente. Ela imaginar, né, como ela vai ficar naquele vestido, ela experimentar várias cores, sentir a textura do tecido, o perfume da loja, a conversa, né, com a vendedora. Isso é um encantamento, essa experiência, ela não tem uma ferramenta tecnológica que vai trazer. A história do abraço. Você pode pegar um abraço aqui, nós agora virtualmente nos sentimos abraçados. Mas quando você abraçar o teu filho de verdade, ou o neto, ou quem quer que seja, um grande amigo, isso é insubstituível. Então, essas situações elas não vão se perder, elas vão se moldar, se ajustar. É assim que a gente tem enxergado o pós-pandemia. Às vezes a gente pensa de uma maneira complexa, e eu digo sempre que o óbvio é mais difícil da gente enxergar. As coisas são mais simples. Eu acho que se a gente dedicar muito, né, à simplicidade da relação humana, eu acho que a gente pode ter um resultado muito maior em relação a gente achar que agora vamos todos transformar em tecnologia de uma hora para outra, que não será assim. Wander, você chegou no Grupo Multiplan e você tem o privilégio, considera o privilégio de trabalhar com o fundador do grupo, o Zé Isaac Pérez, Dr. Pérez, né, que é um cara considerado um visionário nesse mercado. Me conta como é que é a experiência de trabalhar com ele, o que você acha que destaca ele, a visão dele em relação ao mercado. Olha, Flávio, é até difícil, as pessoas me perguntam, eu venho de família humilde, né? Assim, eu tive uma infância dura, mas tive uma infância assim, com as coisas muito bem contadas. Eu lembro assim, de uma época que era o que suco jarrão era de sábado, porque durante a semana era água mesmo, entendeu? E eu não sei como eu vim parar aqui, olhando do ponto de vista da carreira profissional, entendeu? Então, eu diria que eu sou um sujeito de sorte de ter vindo trabalhar na Multiplan e ter o privilégio de trabalhar com o Dr. Pérez. Toda vez que o que é raro, né, assim, você encontrar um visionário, né, ele começou do zero, absolutamente do zero, né, e hoje, né, até hoje, ele vai um dos primeiros a chegar na companhia, um dos últimos a sair.
está pensando amanhã que novo projeto nós vamos construir. Ele passa o conhecimento dele para todos, ele não é um cara que retém. A todo instante ele está ali, né, compartilhando a experiência de vida, como que ele construiu as coisas, né? Então, eu sou um sujeito de sorte, né? Rapidamente, um dia eu tinha feito alguma coisa que não tinha dado muito certo, né? Aí ele percebeu e eu tinha vindo de uma estrutura americana. O americano é mais black and white, né? As coisas são mais preto ou branco, não tem muito assim. Aí ele olhou e falou assim: Wander, vou te contar uma história. Era uma fábula, né? E aí ele falou: era uma vez um caçador que era um caçador muito bravo, tal, matando várias feras na floresta. E uma hora ele foi dar um tiro na fera e acabou a munição. Aí o caçador jogou a arma no chão e começou a correr na floresta e a fera atrás do caçador na floresta. E o caçador entrava numa trilha, pulava um galho, enfim. Quando a fera estava quase pegando o caçador, ele sai num descampado. Aí o caçador pensou: puxa, eu estou livre, não é o ambiente da fera. Mas o caçador correu mais 50 metros e tinha um abismo na frente. Aí agora, o abismo na frente, a fera atrás. Mas quando ele foi olhar a imensidão do abismo, Flávio, ele olhou assim para o pé e tinha um morango, um moranguinho. Aí o caçador pegou o morango e começou a comer o morango. Ele falou: Wander, olha, na vida nós estamos sempre cheios de desafio. Ou é o abismo na frente, ou é a fera. Mas quando aparecer um moranguinho, come o morango, Wander. Então, assim, alguém que, né, ilustra o tempo todo as ideias, né, alguém que o tempo todo é criativo nas soluções e que te extrai o seu melhor de si, como é que eu não vou, Flávio, me esforçar aqui todo dia para ser alguém melhor? Como é que eu não vou me esforçar aqui na companhia para produzir algo melhor? Entendeu? Então, ele faz, né, de uma forma simples, que você goste de estar aqui, que você goste do que você está fazendo. E como ele mesmo diz, quando você gosta, é mais fácil. Você produz mais, você produz melhor, entendeu? Então, eu sou um privilegiado na vida. Eu diria que é uma sorte, entendeu? Que eu tive na vida de poder estar aqui, enfim, contribuir. Enfim. Eu aprendo muito, entendeu? Eu não venho desse setor, então, para mim, é uma satisfação muito grande. Wander, você podia contar para a gente como que estão os planos do lançamento de Jacarepaguá? Qual é o conceito? O que tem em torno desse novo empreendimento? Olha, hoje, Alexandre, não há no Rio de Janeiro algo em construção que vai gerar 5.000 empregos num único lugar. É o shopping da companhia, que é o Parque Jacarepaguá. Se você olhar, né, fazendo uma comparação aqui, obviamente grotesca, o entorno do shopping ele vai se interagindo com a comunidade, com a sociedade local. Geralmente, quando é indústria ou galpão, né, os muros são altos, tem aquelas serpentinas de segurança, então a comunicação ela não interage muito. E até aqui, pegando um pouquinho da teoria da janela quebrada, né, o que acontece? Quando você despeja 5.000 empregos, talvez 3.000 num raio de 5 quilômetros, você passa a desonerar o sistema público de saúde, você passa a desonerar o sistema público de educação. Porque aquelas pessoas, de alguma forma, têm um planozinho ali de saúde privado, ela tem uma condiçãozinha, às vezes, de pagar uma creche ou algum estudo. Então, você desonera o poder público. Em contrapartida, né, ela começa a frequentar um ambiente limpo, organizado, né, estruturado, e ela adota aquele comportamento. Então, eu vejo, às vezes, pelo comportamento das pessoas no shopping, que elas jogam o lixo na lixeira. E talvez algumas pessoas, né, não tenham esse comportamento, às vezes, na sociedade, na rua em que vive. Às vezes, ela não tira o mato ali da frente da casa, ela espera vir o poder público tirar o mato da frente da casa dela. Enfim, então, o sujeito pinta a fachada da casa, né? O vizinho vê, pinta a fachada da casa, e assim sucessivamente. Então, você tem uma questão, né, de sociabilização do entorno, né,
e uma harmonização crescente. Em termos de cidadania, não estou falando aqui de renda, não. Eu estou dizendo em termos de cidadania, de educação, entendeu? Do convívio social. Então, se você pegar aí vários shoppings pelo Brasil, ele tem essa característica. Aqui, falando dos shoppings da companhia, né? Olha o que virou em torno do Morumbi Shopping, né? Olha o que virou em torno do Ribeirão Shopping, do Barra Shopping, do Parque Shopping, do BH Shopping. Houve um desenvolvimento, né, do seu entorno, de certa maneira, de uma maneira controlada, de uma maneira harmônica, né, e que preserva, né, os laços assim, do convívio social ou da comunidade. Então, o Jacarepaguá, que nasce dentro desse conceito mais arte, mais cultura, mais lazer, mais entretenimento, mais verde, mais sustentável, o teto dele vai ter placas com células fotovoltaicas, né, uma energia mais limpa, tem uma série de questões de reuso de água, enfim, vários conceitos de sustentabilidade no projeto, dentro de um ambiente social que ele vai transformar. Então, você tira uma foto agora, tira uma foto daqui a 10 anos, você vai ver como o entorno dele também progride. Wander, a gente vai ter que ir encerrando. Então, eu queria só fazer uma última pergunta para você sobre uma novidade, né, que aconteceu esse fim de semana, que foi um anúncio aí de um novo monumento na cidade do Rio de Janeiro que está sendo, né, financiado pela Multiplan. Você podia contar um pouquinho para a gente? Olha, o Memorial do Holocausto, ele fica no Morro do Pasmado, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele vai ter a curadoria ali do IDG, também o suporte da Super Uber no desenvolvimento, né, de toda a museografia. Ele, na verdade, retrata, né, esse absurdo da humanidade, onde 6 milhões, né, de judeus foram dizimados, e outros povos também, né, que também tiveram aí a sua existência seriamente comprometida, né? E então é um monumento em prol dos direitos humanos, né, para que traga à sociedade sempre a reflexão, né, da importância dos direitos humanos, da gente preservar né, a vida acima de tudo. E ele traz ali, né, dentro da curadoria, Flávio, vai ter uma integração com a Casa Anne Frank, de Amsterdã, o Memorial do Holocausto de Washington, que eles vão trocar informações e exposições temporárias. Adicionalmente, às terças-feiras, ele é aberto somente para escolas públicas, né, alunos do ensino público ou população mais necessitada. Ali vai ter um mapeamento, né, de que, por exemplo, um judeu ele pode inserir dados dele e vai ter uma integração com universidades, né, outros bancos de dados espalhados pelo mundo, para fazer um mapeamento do caminho dos judeus pelo mundo, como eles foram formando, né, as suas comunidades, né, aquele povo ali, um pequeno grupo de pessoas comparado a muitos outros povos pelo mundo, e eles se espalharam e criaram aí as suas comunidades pelo mundo. E também é um ponto de turismo adicional ao Rio de Janeiro, é um novo ponto turístico no Rio de Janeiro. É maravilhoso. Poucas pessoas sabiam que tinha aquela vista para a Baía de Guanabara, você tem o Cristo, o Pão de Açúcar, então é mais uma atração. Aliás, assim, o Rio de Janeiro, né, que tem uma vocação extraordinária para o turismo, né, e muito mal aproveitado, então, assim, está na hora da gente valorizar o que a gente tem no nosso país, está na hora da gente valorizar a nossa cultura e valorizar o nosso cartão postal, o cartão postal do país, que é o Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente chegou aqui ao final do Bússola Trends dessa edição, que a gente contou com Wander Giordano, que é vice-presidente e diretor de Relações Institucionais da Multiplan. A gente bateu um papo aqui sobre varejo, sobre os desafios do setor na pandemia, novos empreendimentos, cultura empresarial. Então, é bem no espírito mesmo que o Bússola Trends vem buscando, que é conversar com pessoas relevantes no mercado sobre um ponto de vista propositivo
e discutir os temas mais relevantes dos setores, né? E eu acho que hoje foi um exemplo muito bem acabado do que a gente pretende aqui. Wander, muitíssimo obrigado, muito bom bater um papo com você. Eu espero que você possa estar conosco outras ocasiões, também participar dos nossos debates com representantes de outro setor, e que aqui no Bússola a gente pretende justamente ser isso, um espaço de debate para a construção de inovações e de visões de progresso de diversos setores da economia. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a você, Alexandre, ao Flávio, e contem comigo. Flávio, mais uma vez, sempre muito bom estar do seu lado. Eu deixo aqui, então, meu grande abraço para o meu sócio Flávio Castro, meu grande abraço para o Wander Giordano, e encerramos aqui nosso Bússola Trends de hoje.